ouvir. E entendi que nesse texto aqui, Paulo pode nos ajudar muito a trabalhar princípios e valores que vão nos orientar nas decisões e na definição do nosso comportamento. Então eu quero te lembrar que Deus primeiro apresenta uma proposta. Pode dar uma setinha aí, galera. Deus apresenta uma proposta ideal para a vida do adolescente ou jovem nascido de novo. Tem um casal ali lindo, né? O sonho de todo pai é ter uma filha adolescente namorando um menino desse, apegado à palavra, né? Em adoração ali. O namoro só é isso. Pode nem pegar na mão no noivado. Primeiro beijo vai ser na cerimônia de casamento. Seria o ideal. E parece, não, pode ficar aí. Pode ir para aí também agora. Já foi? Aí, tá bom. Aí tá bom, então. Tem um ideal. Deus tem um ideal, mas muita gente está dizendo que o ideal de Deus não serve para esse tempo. O ideal de Deus é um negócio inatingível, é uma utopia, uma referência simbólica da vontade de Deus. Esse referencial não dá para alcançar, pastor. O senhor não conhece os adolescentes de hoje? Isso daí é uma ideia. Na prática, a gente despreza essa ideia. Eu sei que você acha que não, mas é a grande verdade. Há um ideal de Deus e a gente vai falar sobre ele. Tudo bom, Thaís? Preste atenção em tudo que eu vou dizer hoje, hein? E aí vamos ler o texto. Paulo está escrevendo a Timóteo e está falando certamente algumas coisas que servem para nós hoje. 2 Timóteo 2, 22 até o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim o texto. Deixa eu ver se está, confere. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, querido. Alertas para o relacionamento afetivo na adolescência. O versículo 1 do capítulo 3 diz o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Às vezes a gente pensa, esses últimos dias são os dias antes da vinda do Senhor, bem próximos. Mas a ideia do texto é, desde o momento da vinda de Cristo, Paulo está considerando, e ele tem uma expectativa de que Cristo vai voltar logo. Então ele considera o tempo que está sendo vivido por Timóteo esse tempo. E é óbvio que o nosso tempo é muito mais apropriado ao que Paulo está dizendo aqui, pela experiência que a gente tem vivido e pelo que a gente tem visto na nossa sociedade. É para esse tempo essa palavra. Então, adolescente, é com você que Paulo está falando também. Querido avô, pai, é com você. E irmão que não tem nada a ver com adolescente, ou você intercede por eles, ou você fica ligado, Deus vai falar a você, ou você se ajeita na cadeira e dá uma dormidinha aí até o final. Então vamos lá, versículo 22 do capítulo 2 diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude. Sabe o que isso quer dizer? Que na juventude tem desejos que não são malignos. Não é isso? Senão ele falava assim: fuja dos desejos da juventude. Pode passar, Gabriel. Isso. Aí, não, vai. Mais um. A partir daí você só vai para frente. Fuja dos desejos malignos da juventude.
Existem coisas que o jovem quer que são boas, que os adolescentes querem que são boas, mas Paulo vai dizer que existem desejos que são malignos, que vão servir para destruir a vida do adolescente. E é preciso fugir. A gente tem mania de achar que porque está com Deus, a gente pode tudo. Então, o negócio é enfrentar, pastor. Se tiver difícil, no relacionamento complicado, nós vamos ficar ali no escurinho, orando juntos ali, de joelho, de mão dadas. Ele diz para fugir. Fugir é, do grego original, essência, sair correndo, fugir. Fugir é fugir, fugir não é enfrentar. Fugir não é tentar ver se a gente dá conta. É fugir das oportunidades de pecado. Tem a ver com você, querido adulto, que já foi adolescente há tanto tempo, mas hoje, às vezes, não consegue fugir da oportunidade de pecado lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no relacionamento com as pessoas. Tem uma discussãozinha, você é o primeiro a... Não, rapaz, como é que é o negócio? Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair. Tem gente que gosta disso. Situação de perigo. Adolescente é preciso fugir dos ambientes que favorecem a tentação. Você sabe quais são. Nem adianta eu ficar falando, você conhece muito bem. É a escada, é o escuro, é a conversa com os amigos, conversas imorais, é o grupo que só te leva para a parada errada, é aquele grupinho que parece que sai para uma bebedeira depois. É essas pessoas mesmo. Você tem que fugir da convivência com elas. É claro que eu preciso citar alguns aqui para te lembrar. É o pecado fora do casamento, é a pornografia, é a mentira, é o vício da masturbação, é a fofoca, é o envolvimento com substâncias que alteram a minha consciência, o meu humor, o meu discernimento espiritual, bebida, droga, remédio sem prescrição médica, viu, adultos? Aquele remedinho, quando eu tomo eu durmo tão bem, pastor. Para com isso, querido. Procura um médico. Se não é para você, você pode estar se viciando em algo. Fuja dos desejos da juventude, de tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. No verso 26, ele diz: escapem da armadilha do diabo. Escapem, porque ele está preparando armadilhas para fazer você cair. Ele os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que o diabo quer, queridos, é fazer com que a gente deixe de lado a vontade de Deus e faça qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é a vontade do diabo. Já pensou nisso? Você vem adorar aqui. Tem um momento que você tem a oportunidade de falar palavras de apreciação ao Senhor. Aí você fica fazendo outra coisa. Não, em oração, falando com Deus, ok, isso é adorar também. Mas às vezes você fica fazendo outra coisa, criticando, olhando, falando: meu Deus, que barulheira, esse menino da guitarra fica tocando. Você viu, pastor, ele tem 2 brincos na orelha. É demais para mim. Aceitar um já é complicado, mas 2. E aí você, em vez de adorar, você faz outra coisa. Pois é, quando você deixa de fazer a vontade de Deus, não tem meio termo. Eu já falei... Volto a repetir que o que o diabo quer no culto é fazer com que você não adore a Deus. Faça qualquer outra coisa. Pense na vida, nos negócios. Faça qualquer outra coisa que está bom para ele. Será que você está atento às armadilhas do diabo? Toda vontade contrária à vontade do Senhor, todo desejo contrário à vontade de Deus, afasta o homem de Deus. Sua atitude satisfaz a vontade de quem? Quando você pensa em se relacionar, em ter um namoro, quando você pensa em ir para o trabalho, quando você lida com os afazeres da casa, com as suas contas, você está satisfazendo a vontade de quem? Faça essa pergunta aí, talvez durante a semana, nas suas atitudes. Vamos caminhar, versículo 3 e 4 do capítulo 3, diz que são sem domínio próprio, precipitados e soberbos. Sem domínio próprio, precipitados e soberbos. Você quer namorar na adolescência? Sabe o que você precisa ter? Maturidade. Não a maturidade de adulto, não a maturidade que vai fazer você decidir coisas complicadas, mas a maturidade de discernir o que é prioridade, como eu vou administrar a prioridade da minha adolescência. Porque tem gente que quer namorar, mas às vezes está todo complicado,
não está tirando nota baixa na escola, não consegue estudar, não tem disciplina, não consegue ajudar em casa, vive brigando com os pais e ainda quer administrar agora um relacionamento na adolescência. A chance que você tem de levar isso com sucesso é mínima. Primeiro você precisa conquistar esse discernimento. O que é prioridade na minha vida? Tem como eu fazer essas duas coisas junto? Então deixa eu melhorar primeiro nos meus estudos. Deixa eu dar conta daquilo que eu tenho que fazer em casa para que eu possa pensar em considerar com meus pais essa ideia. Mas a gente vive num tempo em que o domínio próprio é algo muito raro. Não só nos adolescentes, mas na nossa vida. Não é verdade, querido? Muito difícil a gente se controlar. A gente às vezes tem uma conversa simples, a pessoa tem uma opinião diferente, a gente já fica... Às vezes a gente está falando com quem a gente mais ama, com a mulher, com o esposo, e aí acontece algo que eu não gosto, eu já me irrito, aumento o volume da voz, faço um gesto. Domínio próprio hoje é muito raro, mas o que Deus deseja para nós é que nós tenhamos condições de pensar no que vamos falar, considerar se as palavras são corretas. E se eu não tenho certeza se vai ofender ou não, se é justo ou não, é melhor calar, por enquanto. Agora, falar em domínio próprio na adolescência é complicado. Adolescente, querido, de uma hora para outra ele fica totalmente apaixonado. Basta um clipe do Justin Bieber, pronto. E se o indivíduo põe no Orkut ou lá no Facebook, que ele também curte, aí, por mais que ela fale, nada a ver, mas já, ele gosta da mesma coisa que eu. Apaixonado de um dia para o outro. O amor parece que é descoberto. E ele fala assim, não, ano passado eu disse que eu amava, mas não, agora eu sei o que é amor. Agora eu sei, pai. Eu preciso namorar ele. Agora passa um tempo e aí ela descobre que não era aquilo não. Inconstância, o adolescente é volúvel, é isso. Você nunca foi, não? Na tua época, querido, deixa eu te explicar, na tua época não era assim. Claro que não era. Maior diversão que a gente tinha, olha que eu tenho 39, né? 39. Na minha época, a maior diversão aqui, tem um programa sábado na igreja, é o único lugar que tinha para ir. Não vou ficar no computador. Que computador? Vou ficar na máquina de escrever, digitando aqui os negócios que eu tenho que... Chance nenhuma. EBD nunca foi uma opção. EBD era a programação domingo de manhã, gente. Mas como? Não, eu não vou não, que eu vou ficar para estudar. Como? Nunca foi uma opção. A nossa adolescência era diferente. Hoje, queridos, eles têm várias coisas que eles gostariam de fazer no lugar de estar na igreja, no lugar de ir no culto na igreja. É mais uma opção. No lugar de estudar a Bíblia, ele tem tantas coisas para ler, tantas informações. Ele está buscando tantas coisas. Então é fácil ser inconstante, seguir os seus impulsos. Há uma tendência para isso. Ele está vivendo o momento dele. Só que o momento tecnológico leva os adolescentes a se afastarem um pouco desse relacionamento com Deus. E aí é extremamente perigoso, pai, se você não entende o momento dele e não consegue ajudá-lo. Tem uma coisa que eu queria falar. Eu vou mandar uns 3 alertas aqui para os pais. Se você captar, que bom. O primeiro é o seguinte, passa aí. Não é na sequência não. Deixa eu te falar um negócio. Quando o adolescente pergunta quando ele pode namorar, é porque ele já imaginou com quem. Pergunta, não, quando que eu posso namorar? Pronto, já está, possivelmente ele já tem ali CPF da pessoa, RG, endereço, foto, perfil completo na rede social, que ele mais frequenta. Fique atento, só um atento. Vou falar sobre isso não. Capítulo 2, versículo 24 e 25, Paulo diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão
os que se lhe opõem. Sabe que a gente lê isso e a gente não pensa no seguinte? Pai, seu filho se opõe a você. Esse texto é para você. Esse texto está dizendo assim, ó, pais, não convém a vocês ficar brigando com seus filhos. Brigando, se é que você me entende. Sim, ser amável para com eles, apto para ensinar. Não basta ser pai, eu tenho que investigar o tempo que a gente está vivendo, eu tenho que investigar como é que é a vida do adolescente, para que eu possa ajudá-lo. Eu tenho que ser apto, eu tenho que ser paciente. Eu não posso sair gritando, não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Porque eu não quero. Mas como o senhor não quer? Cala sua boca. Adolescente aceita isso, gente. Ele vai para o quarto, ele fica quieto, mas ele fica lá só remoendo coisas que ele poderia ter dito na sua cara. E ele fica imaginando o dia que ele vai ser forte. Que ele vai ser forte. Tinha uma história do menininho que ele, no aniversário dele, ele falou, pai, me dá um revólver. Eu falei, cara, você tem 7 anos, garoto. Vou te dar um revólver o quê? Você está doido? Me dá um revólver, pai. Poxa, me dá um revólver, preciso tanto de um revólver. Para que você quer um revólver, garoto? Nunca vou te dar um revólver. Me dá um revólver, pai, por favor. Garoto, não vou te dar um revólver. Mas por que o senhor não vai? Porque eu não quero. Porque você não pode ter? Porque quem manda aqui sou eu. Ah, mas se eu tivesse um revólver... O senhor é por isso, está vendo? Você vai aprender até o final desse dia que a melhor coisa que a gente tem é obedecer os nossos pais. Às vezes, pais, vocês estão se omitindo na paciência, às vezes vocês estão se omitindo na questão de buscar conhecimento para conversar com seus filhos. Tem pais que não têm diálogo, que não conseguem sentar, só falam na hora que estão chateados, na hora que estão com raiva. Fica muito complicado, queridos, você educar seu filho sem um tempo de carinho, sem corrigir com mansidão, sem paciência. Tem pais que empurram os filhos para a mentira, porque criam regras tão complicadas que a única chance que o filho acha que tem é mentir. Versículo 25 e 26 fala que na esperança, por que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Seu filho precisa se arrepender de algumas coisas, você precisa ajudá-lo. E você é instrumento de Deus na vida dele para ele conhecer a verdade. É uma mudança de mente e de comportamento. Pode passar, Gabriel. Esqueci de você, rapaz. Pode ir embora. Pode passar. Isso, na esperança de que talvez seja um casal bonito como esses dois aí, né? Que parece que expressam esse desejo de viver a verdade. Mas talvez você não entenda, querido adolescente, que Deus colocou seu pai na sua vida para ser a autoridade na sua vida. Não é uma opção obedecê-lo. Eu vou obedecer quando for coerente, quando me agradar. O único momento, talvez, e talvez você possa fazer isso depois dos 18 anos, é quando seu pai solicitar, orientar você a algo que é contrário à vontade de Deus. E aí você pode falar, eu preciso agradar a Deus. Tem uma história de um advogado. Ele estava dirigindo seu carro, à frente tinha um sinal, e ele foi chegando, deu uma diminuída, o sinal ficou vermelho. Ele diminuiu, passou devagarinho e foi embora. Ali na frente tinha uma blitz do BOP. E aí nessa blitz, pararam ele e falaram, o senhor viu lá o sinal vermelho, né? O senhor não parou no sinal vermelho, me dá o documento do carro e a habilitação. Ele falou, mas veja bem, eu diminuí ali. O senhor viu? O sinal ficou vermelho, eu diminuí. Mas o sinal vermelho é para parar. Bem, sou advogado, conheço a lei e há uma questão jurídica entre parar e diminuir. Se o senhor pudesse me explicar, eu até deixaria o senhor multar, daria o documento e tal. Vamos fazer o seguinte, se o senhor conseguir me explicar a diferença jurídica entre parar e diminuir, eu lhe dou então o documento do carro e a minha habilitação, você pode me multar à vontade. O policial olhou para ele e falou, combinado, o senhor pode sair do carro um instantinho? Falou, precisa? Precisa. No que ele saiu do carro, ele deu uma rasteira nele.
Os amigos chegaram e começaram a dar uma surra no indivíduo. E chute, e surra, e soco, e o homem... E de repente ele, para! Ele falou, é para parar ou para diminuir? Ele falou, para. Agora o senhor entendeu. O documento do carro, habilitação, e multou o homem. Sabe que essa história é igual a você? Às vezes você está se relacionando com seu pai, ele fala assim, olha, esse negócio precisa parar. E você entra numa de diminuir. Todo dia ficar ligando para ele, todo dia ficar entrando no MSN, 5 horas, 2 horas, para com esse negócio, você vai, não, eu dei uma diminuída aí. E é claro que teu pai não te dá uma surra, né? No sentido, meio que, quem sabe, né? Fala não, que a gente não quer denunciar ninguém. Só que às vezes a gente não entende que a voz do pai não tem a ver com o que a sociedade acha. Às vezes a gente simplesmente tem que ouvir o nosso pai, porque é assim que Deus planejou, honrar ao pai para a gente estar bem, para a gente viver bem. Quando eu deixo de honrar o meu pai, e de obedecê-lo, de ouvi-lo, e de parar quando é para parar, eu estou por minha conta. Eu estou abrindo mão do cuidado de Deus na minha vida. Por isso, pai, é bom a gente falar, pare quando é para parar mesmo. E não ficar inventando regras que são ilógicas, que não dá para entender. E um dia você fala para, e o outro você fala vai, e o outro diminui, não tem lógica, e a gente vai confundindo a cabeça dos nossos filhos. Lá no verso 2 do capítulo 3, diz que são homens... Pode passar, Gabriel? Que a gente está num tempo de homens egoístas, arrogantes, blasfemos. Versículo 4 diz que são cruéis, inimigos do bem, traidores. Somos uma sociedade egoísta. A gente busca a nossa própria satisfação. Por isso que o adolescente aprendeu a ficar. Porque ele quer o prazer dele no momento que ele quer, e enquanto durar o prazer, ele acha legal. Se não durou, então deixa para lá. Por isso que às vezes pode durar uma noite. Eu beijei, dei uns beijinhos ali, mas o menino baba muito, pastor. Tem que ver, aí não deu um negócio. Aí eu não quero mais. Aí ele aprende a viver desse jeito volúvel. Hoje eu gosto de você, amanhã eu gosto do outro. E aí ele acha que isso é legal, é liberdade. Só que ele não entende o que ele está construindo. É uma percepção do outro como um objeto de prazer. E aí então eu estou num namoro, se fica complicado, eu termino o namoro. E aí eu caso, e aí se ficar muito complicado no casamento, eu peço divórcio. Porque para mim há sempre um outro alguém que eu posso procurar, que vai me dar mais prazer, que eu vou me sentir melhor. Eles não sabem disso, infelizmente. E por mais que a gente fale, é difícil deles entenderem. E por isso que é tão comum eles mentirem, né? A respeito disso. É tão comum. Sim ou não? Não vai falar, é claro. Alguém sempre sai mal depois disso. Blasfêmia, querido, é a difamação do nome de Deus. É uma palavra ofensiva a Deus. Blasfêmia é quando você diz, por exemplo, que os propósitos de Deus não são verdadeiros. E, portanto, que, pastor, a Bíblia fala sobre relacionamento sexual? Não fala não, e você insiste que ela não fala. Você está dizendo que Deus não disse o que Ele disse. E você começa a inventar suas próprias regras. No versículo 2 e 3 do capítulo 3, diz que é um tempo de meninos e meninas, homens e mulheres desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. É o seu caso? Pode passar aí. Às vezes, é preciso honrar a Deus antes dos pais. Sabe que tem pai aí no mundo hoje que percebe o comportamento do menino, primeira coisa que ele faz com o menino, tem gêmeos, menino e uma menina. Ele fala assim, meu filho, vamos conversar sobre sexo. Aí ele fala, toma aqui uma camisinha. Então vamos conversar. Não, a conversa é essa, toma a camisinha, se precisar usa. Aí ele vai conversar com a filha, garota, você tem que prestar atenção, porque o mundo está muito perigoso, você não pode ficar andando com eles. E aí ele dá um sermão, camisinha é nada para a filha. Já viu isso? A orientação é diferente. Protege a filha, mas solta o filho. Tem pais que às vezes dão uma orientação contrária à vontade de Deus, adolescente. De repente seu pai não é crente.
De repente seu pai não conhece ao Senhor e ele libera você para um monte de coisa, e aí vai depender muito de você. Alguns aqui estão nesse caso, que os pais não são crentes e precisam cuidar do seu próprio relacionamento com Deus e dizer não àquilo que vem para destruir a minha vida, e dizer não àquilo que vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. São pais que aprovam o que Deus reprova, pais que confiam quando não deveriam confiar. O namoro é 12:04, né? Eu tenho que tomar uma decisão aqui. Próximo irmão que tem que sair, levanta a mão. Que hora você tem que sair? Daqui a 5 minutos? Quem dera se eu terminasse. Olha só. Tem 2 perguntas que eu vou... Passa mais um aí que eu vou pular esse negócio aqui. Não, aí você passou o outro também, rapaz. Tu quer que eu termine mesmo? Tem alguém te dando ordens aí? Gente que é mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Talvez essa seja uma questão complicada. Eu prefiro sentir o prazer do que a minha amizade com Deus. Eu abro mão dela. Quando um adolescente, aí pode passar, quando ele pergunta quais são os limites no namoro, é porque ele já conhece os desejos. Ele quer saber até onde ele pode ir, porque ele vai ficar o tempo todo aqui, ó, no limite. Ele não quer ficar longe do perigo, ele quer ficar no limite do perigo. Sabe aquele negócio? Adultos, esqueçam. Agora, pensem em outra coisa. Vou falar com os adolescentes agora. Sabe aquele negócio? Está namorando, jovem também, jovem pior ainda. Fala assim, ó, não pode passar a mão, lugar nenhum. Aí como é que ele namora? Querida, deixa eu te abraçar. Porque não pode, aí ele vai no limite. Ele acha que ele vai conseguir viver nessa situação. Não vai dar, meu querido. O limite é o lugar que te prende, que te arrasta. Diz a palavra que nós somos, que o desejo nos arrasta, e a gente é levado pelo nosso próprio desejo. E o nosso desejo é andar no perigo. E aí você pensa, o que tem isso a ver comigo, pastor? Eu sou um homem já adulto, A gente vai trocando o canal e passa aquele programa ali. Você fica, só vou ver o que está acontecendo. Porque esta pessoa está assim, sem roupa. O que é que houve? Adulto, gente, faz isso. Pastor, abri um pop-up aqui no meu computador. Vou teclar para ver. O computador geralmente de adulto que faz isso está cheio de vírus. Dá problema, ele vai chamar uma pessoa para cuidar. A pessoa vai lá, checa, está cheio de... Não fala nada para ele porque é do respeito. O adulto que mexe com o computador não entende direitinho, não. Qualquer pessoa chega lá e vê o que você acessou, hein? Cuidado. Quando o adolescente pergunta, passa aí, Gabriel, quais são as consequências, é porque ele já está seduzido pelos erros. Quando ele fala, se isso acontecer, o que vai... Ele já está, o erro, ele já conhece o negócio, minha gente. Ele já está preocupado com o que vai acontecer, porque ele acha que é melhor ele saber. Falta respeito mútuo, às vezes. Como a busca é a busca do prazer, então o outro vira um objeto. Último versículo, versículo 22, no capítulo 2, traz a esperança. Paulo vai dizer, ao invés da satisfação dos desejos, eu devo buscar a justiça, eu devo buscar a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. E a gente tenha lá a nossa imagem inicial, que não é utopia. Não é utopia. A questão básica, querido, a questão básica é que nós não valorizamos nosso relacionamento com Deus. A gente quer instruir o adolescente a não fazer, quando a gente deveria gastar tempo ensinando-o o que fazer, acompanhá-lo na busca de Deus, caminhar com ele. O problema é que às vezes os pais não têm uma vida de busca, de amizade com Deus, e aí fica difícil levar o adolescente para onde ele nunca foi. A questão básica e essencial é o relacionamento de amor com Deus. Por isso que a gente tem que ficar falando o que não fazer, é porque a gente não está ensinando o que deve fazer.
A gente não valoriza o crescimento, o desenvolvimento do relacionamento com Deus. A gente não entende que é preciso conhecer a palavra, que é preciso ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus para um adolescente só pode ser levado por alguém. Poucos são que descobrem sozinhos. Às vezes um é amigo de outro que quer buscar e eles conseguem desenvolver isso, mas é muito difícil. Amizade com Deus, santidade, foi o que foi falado aqui hoje. Conhecimento da vontade e da palavra de Deus. Agora, será que a gente espera santidade de pais? Segura essa, varão. Será que a gente espera santidade de gente que não é santa e nem santificada? Só porque eles são religiosos a gente espera a santidade deles? Porque tem gente que é religioso, mas não é salvo. Que é batista, mas não é salvo. Que é membro da igreja, mas não é salvo. Que é membro da igreja de Nova Jerusalém, mas é salvo. Eu não sou mais daqui, não posso falar, né? Será que é esse problema? A gente espera que pais ensinem filhos a serem santos quando eles não sabem o que é isso. Adolescentes desejam viver em santidade quando eles não são salvos, não conhecem o Senhor. Eles estão tentando repetir o que a gente está falando para eles fazerem, e aí fica muito complicado. Você pensa assim, que isso, pastor? Tem uma história, chegou uma menina, estava no dia do casamento, subiu no altar, ela e o noivo, e aí a mulher morreu. Sabe como? Caiu um avião na igreja. Matou quase ninguém, só os dois, os noivos. Chegaram no céu, falaram, São Pedro. A Joyce estava aqui, meu Deus. Desculpa, Joyce, por isso. Falou, São Pedro, no dia do meu casamento, não cheguei a casar, sou virgem, não dá para o senhor fazer aqui um casamento, mas minha filha não entendi esse negócio, é virgem, casar. Falou, não, eu preciso casar, por quê? Não dá para casar? Ele falou, pera um instante. Ele saiu, demorou um tempão, voltou. Olha aqui, trouxe um pastor, vamos fazer o casamento então. Aí fez o casamento, mas falou, antes de casar, bom saber que é para sempre aqui, hein? Tem divórcio aqui não. Não tem divórcio? Mas se não der certo, aqui no céu... tantas anjas lindas, se não der certo, falou, não, ó, aqui não tem esse negócio de divórcio. Mas por quê? Não tem como dar um jeito? Rapaz, você viu o tempo que eu levei para arranjar um pastor no céu? Você imagina um advogado? Aqui não tem, rapaz. Não existe esse negócio aqui. Sabe o que eu estou querendo dizer, querido? Esse negócio de ser pastor, ser crente, membro de igreja, líder, isso tem nada a ver não, gente. Tem um monte de pastor aí fazendo um monte de coisa pior do que gente do mundo. O negócio é ter o nome que está escrito no livro da Bíblia. Da Bíblia, não, da vida, né? Da Bíblia não está mesmo, só o nome de João, Mateus, Marcos, Lucas. Você é salvo, o Espírito Santo está no seu coração. Porque se isso acontece, então é ok. Você tem condições de viver esse relacionamento de amor com Deus e de buscar a amizade. Agora, você não é bendito, você tem que descobrir isso. Porque se você não descobrir, você vai viver como um religioso aqui. E as coisas de Deus não vão fazer sentido. Você não tem prazer em adorar a Deus, em obedecer a palavra. Você não tem prazer em falar assim no final do dia, Deus, me perdoa por esses pecados. Mas eu queria te agradecer hoje, porque eu consegui perdoar aquela pessoa. Por tanto tempo que a gente estava mal, eu consegui perdoar. E você sente alegria em falar, Deus, está dando certo. Eu não estou no relacionamento só de pedir desculpas e perdão. Às vezes funciona. Tive uma conversa tão boa com um amigo hoje, Deus, muito obrigado por isso. Você vê que a gente não agradece por essas coisas boas que acontecem no dia, a gente só sabe pedir perdão. E às vezes nem fala por quê. Pelos pecados do dia, Deus. Ele fala, rapaz, fala o que você fez. Eu vi. Não, os pecados. E tem gente só domingo de manhã, pela multidão dos pecados da semana. Assim. Bendito, não pede perdão, não tem relacionamento com Deus. Querido, você é salvo. O Senhor está no teu coração. O problema então é que talvez você não esteja amando o Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Talvez o problema seja esse. Adolescente, querido, esse congresso vai passar, as palavras vão passar e alguém em um momento vai te convencer de que esse negócio não é bem assim, a gente pode negociar. Quero que você lembre de algumas coisas aqui. Primeiro, o pai de vocês foi colocado por Deus na vida de vocês para que vocês ouçam Deus através deles. Se eles não forem crentes, aí vocês vão precisar correr atrás mesmo, porque aí você vai ter que ouvir Deus mesmo. Mas se eles forem crentes,
Você pode sentar com eles e instruí-los de vez em quando. Deus vai trazer um homem para ser seu esposo, Deus vai trazer uma mulher para ser sua esposa. Esse povo que você anda beijando na boca aí não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com eles. Você precisa orar ao Senhor. Você falar: Deus, mostra. Ontem fiz o casamento de uma prima minha. Fiz o casamento? Não, preguei no casamento. E na experiência delas chegou um momento que ela falou assim: Senhor, eu não quero mais namorar para ficar namorando não, quero namorar para casar. Falou: não vou mais namorar não. Não vou, cansei desse negócio. E a partir naquele dia, um rapaz conheceu ela, porque ela não lembra dele no dia não. E esse rapaz conheceu ela naquele dia, que se interessou por ela, arranjou e-mail, arranjou internet, botou ela na rede social, começou a conversar. 3 meses depois eles começaram a conversar mais, e aí resolveram se encontrar. E aí no primeiro encontro que eles tiveram, ela falou que sabia cozinhar. Ele falou assim: menina, então você já está pronta para casar? Eu estou pronto para casar. Ele falou: então casa comigo. E aí depois aí não aconteceu nada, eles começaram a namorar, casaram ontem, 1 ano e 8 meses de namoro. Você confia em Deus, você pede a Ele, Ele vai ouvir. Teu coração, o desejo é bom, é certo, Ele vai te ouvir. Amado, talvez hoje para você que está aqui, ficou até o final e não tinha nada a ver com o assunto, seja a pergunta: como é que está o teu amor por Deus, né? Como é que você tem vivido isso? É de todo o teu coração? Você tem se esforçado? Não é se esforçar para pagar alguma coisa não, hein? Que a gente não paga. É se esforçar para desfrutar do amor de Deus, conviver com Ele. Tem muito mais a ver com o que eu vou fazer com Ele do que com o que eu não devo fazer. Quando eu me ocupar mais tempo com o que eu estou fazendo com Deus, eu não vou ter tanta preocupação com onde eu não devo ir, o que eu não devo falar. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos pedir misericórdia por nós. Nós que somos teus filhos, que te conhecemos, e que tantas vezes a gente prefere viver de um outro jeito, diferente da tua vontade, diferente do teu querer. E a gente sabe o teu querer, Senhor. A gente está lendo a Bíblia sempre, tentando ler todos os dias, estudar, para sermos lembrados da tua vontade. Mas a gente conhece, a gente já está um tempo aí na caminhada contigo. Mesmo assim, o que a gente gostaria de fazer, a gente não tem conseguido. E a maior parte do nosso problema é que nós nos omitimos. O maior problema que a gente tem é não conseguir viver aquilo que o Senhor deseja que façamos. A gente está tão preocupado com não fazer, com não ir, com não tocar, com não olhar, que a gente acaba sendo apático e acomodado, Senhor. Desperta-nos, Senhor Deus. Desperta-nos a um relacionamento real, verdadeiro, onde o Teu Santo Espírito tem acesso livre à nossa mente para nos influenciar, onde Ele sensibiliza através do que a gente está vendo, através das conversas, através do que a gente assiste, lê, e Ele consegue usar coisas que são tão simples, tão sem importância, para nos lembrar que o Senhor está conosco e deseja nos amar profundamente, de uma forma mais íntima, assim. Agora ajuda os adolescentes, Senhor, a que eles possam, Senhor, ao menos decidir algo hoje relacionado a uma caminhada, a uma curtição do amor contigo, a desfrutar o amor contigo, desfrutar a vida em família, o relacionamento com os pais, a desfrutar das amizades que tem na igreja e de alguns namoros. Isso nem vale a pena falar, porque cada pai decide algo diferente quanto a isso, mas que eles possam ter pais que estão dispostos a pagar o preço de gastar tempo com eles, amando-os, conversando, ensinando, explicando, e assim que eles possam ter uma amizade, e nessa amizade eles possam fazer as escolhas certas nos relacionamentos amorosos deles, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta igreja, que esse povo tão amado aqui, tão querido, possa caminhar buscando de verdade, Deus, entender o que o Senhor tem para eles como igreja, o que o Senhor tem para eles nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, no seu trabalho, e que saímos daqui dispostos, Senhor, a te amar, Senhor. É uma palavra tão simples, mas acontece com tantos outros nomes esse amor.
Dá-nos privilégio, Senhor Deus, de sermos levados daqui e sairmos daqui sensibilizados pelo Teu Espírito, sentindo o Teu amor, desfrutando do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Agradeço o convite. Já sei que semana que vem pastor Purim vai mandar um e-mail falando: rapaz, me falaram. Bendito. Fala comigo primeiro que eu quero ver. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. João, né? Que Deus te abençoe também, meu querido. Nesse momento eu queria dar um aviso para todos os adolescentes que logo após do culto, Paulo quer falar com todos, sem exceção, tá? É com todo mundo. Queria chamar a Glória para estar aqui subindo, que ela vai orar. E queria pedir para o pessoal do louvor, mas só do instrumental, subir, tá? É isso aí. Oremos. Senhor, meu Pai, Senhor, entramos agora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo, ó Pai, para Te agradecer por esse culto de hoje, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, ó Pai, que hoje, Senhor, nós venhamos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor venha transformar a vida nessa manhã. É isso que Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma boa tarde para a igreja e a gente se encontra aqui às 7 horas.